meio ambiente é tema do século XXI. Ano passado nós perdemos a guerra da informação do meio ambiente por uma ação nefasta coordenada de maus brasileiros, daqui de dentro, né, que batem palma, vibram, aplaudem com qualquer coisa que dá errado para o governo do presidente Bolsonaro, com a junção dos ferozes ecologistas e, obviamente, não é, da turma da Europa que sabe do quê? Sabe que o potencial agrícola do Brasil é extraordinário, que nosso potencial é capaz de passar por cima de todo mundo. Agora, essas pessoas não estão entendendo uma coisa, que em 2050 nós vamos ter que alimentar 10 bilhões de pessoas na face da terra. De onde é que vai sair essa comida? Vai sair da agriculturazinha lá da Europa? Não. Vai ter que sair dos grandes centros agrícolas. Como é que nós vamos alimentar os indianos e os africanos, que estão explodindo em termos de população? Então esse é o grande papel do Brasil. Então nós não podemos perder a guerra do meio ambiente. Por quê? Nós possuímos a legislação mais avançada do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo o proprietário rural é obrigado a preservar parte da sua propriedade. Só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, os produtores são livres para plantar onde quiserem. Aqui não. Se é na nossa área aqui do Centro-Sul, é 20% que tem que ser preservado. No Cerrado é 35%, na Amazônia é 80%. A nossa matriz energética é a melhor do mundo. É limpa. É 80%, mais de 80% de energia renovável. É hidrelétrica, é eólica, é solar. Temos os biomas definidos. E o bioma Amazônia corresponde a enorme parte do nosso território. E aí existe uma confusão entre bioma Amazônia e Amazônia Legal. A Amazônia Legal, depois até eu vou mostrar o mapa aí, é uma região para fins econômicos e socioeconômicos. E o bioma Amazônia é outra coisa. E no bioma, 84% da vegetação está preservado. São 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Depois alguém pega esse número e compara com qualquer país da Europa. E a produção da Amazônia abastece 500 cidades daquela região. Então está aqui a nossa Amazônia. Eu demarquei ali, ó, aquela linha ali no norte da palavra Mato Grosso, indo lá na direção do Maranhão, é a diferença entre o bioma e a Amazônia Legal. Então a Amazônia Legal, ela pega a parte ali sul do Mato Grosso, o Tocantins, né, com sua parte central e um pouco da porção leste, né, e o oeste do Maranhão. E o resto é o bioma Amazônia. E dentro desse bioma a gente pode dividir em Amazônia Ocidental, né, ali do estado do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, e a Amazônia Oriental, pegando o norte do Mato Grosso, o Pará, Tocantins, o oeste do Maranhão e o Amapá. Então são duas Amazônias ainda totalmente distintas e cada uma com suas características. E nós temos ainda, não é, um arco de humanização, que o pessoal chama de arco de desmatamento e arco do fogo, eu chamo de arco da humanização. Ele vai de Rondônia, passa pelo norte do Mato Grosso, sudeste do Pará e oeste do Maranhão. Aí estão os problemas. Aí estão os problemas de desmatamento irregular, porque tem desmatamento regular. Se eu tenho uma propriedade de 100 hectares, 20 eu posso desmatar, 80 eu tenho que preservar. Outro lugar de desmatamento irregular, terra indígena e área protegida. Então o grande problema aqui qual é? Nós temos que resolver a questão do ordenamento territorial. A questão fundiária na Amazônia é prioritária. Então, o que o presidente decidiu? Criar o Conselho da Amazônia. Precisava de alguém. Eu digo, pronto, presidente, estou aqui, estou pronto para coordenar esse trabalho. E ainda falei para ele, ó, o senhor está tomando uma decisão com duas grandes vantagens. Primeira vantagem, o senhor está dando uma resposta a todo mundo que diz que o senhor não está preocupado com a questão de meio ambiente, nem com a questão da floresta. E segundo lugar, o senhor botou a bomba no meu colo. O problema agora é meu. Deixou de ser seu. Tirou do senhor. Então, quais são as nossas tarefas? Coordenar e integrar as ações do governo federal. Por isso que o Conselho está composto pelos ministros
mas eu terá a participação dos governos estaduais e da sociedade civil. Eu estou indo de governador em governador, conversando com cada um deles, tenho recebido bancadas dos deputados e senadores da região, trazendo as suas demandas, as suas ideias, né, e as suas visões. Objetivo, as nossas grandes ações: proteger, preservar e desenvolver, fortalecendo a presença do Estado. E ali eu botei uma sigla C3 e 2, é uma sigla de milico. Mas o que nós precisamos fazer em relação a isso aí? Comando, controle. Então, cada ministério tem sua política. Já conversei com quase todos. E aí você começa a ver que há superposição de esforços. Então nós temos que anular essa superposição de esforços, orientar a direção que cada ministério tem que servir e, com isso, racionalizar os custos. Comando e controle. Comunicação entre os ministérios que não falam a mesma linguagem. Um tem que falar com o outro a mesma linguagem. Informação. Perdemos a guerra da informação, então nós temos que ter um plano de comunicação social e todo mundo falar a mesma coisa. E inteligência. O trabalho de inteligência de Estado voltado para abastecer o processo decisório de cada um desses ministros. Então é isso que nós estamos fazendo. Pode parecer simples, mas não é. É extremamente complicado e é uma tarefa enorme. Mas a nossa grande prioridade inicial qual é? Sustar o desmatamento ilegal, né, e realizar a organização fundiária, a organização territorial da Amazônia, de modo que a partir daí a gente possa responsabilizar eventuais irregularidades que lá ocorram. Vou falar alguma coisa da economia daquilo que nós vivemos no passado, que é sempre importante a gente ter ideia de por onde andou, né? Os nossos problemas, eles têm uma certa origem na nossa Constituição. A nossa Constituição foi feita num momento muito peculiar da vida nacional, no final do período de presidentes militares, não é? Onde a sociedade buscou colocar lá dentro tudo aquilo que era do seu interesse naquele momento, 1988. Então foi uma Constituição que olhou muito para o passado e para o presente, aquele presente. Não é? Se nós olharmos na questão previdenciária, por exemplo, ali naquele momento ninguém teve a visão que nós passaríamos a viver mais. Não houve aquela visão. Então isso gerou, né, alguns passivos que hoje obrigam para qualquer mudança a utilização de uma emenda constitucional com todas as características desse processo. Vivemos a hiperinflação, não é? O Plano Real, não é, que conseguiu nos dar uma moeda. Vamos lembrar que nos últimos 25 anos nós temos moeda no Brasil. Né? Se a gente botar de 95 para trás, 95 a 70, eu acho que teve umas 5 moedas diferentes naquele período. Né? Se cortou zero ali várias vezes. Tivemos um excesso de gasto público no tempo ali do segundo mandato do presidente Lula e da presidente Dilma, não é, que nos endividou tremendamente. Hoje a nossa dívida pública aí está na faixa aí dos 4 trilhões de reais, não é? É uma dívida grande, não é? Muitos subsídios, não é? A famosa contabilidade criativa, que terminou por levar ao impeachment da presidente Dilma, o uso dos bancos estatais. Isso tudo nos gerou o quê? Um déficit público extraordinário e uma produtividade muito baixa. E aí é o nosso resultado primário. Nós estamos entrando no 7º ano de vermelho. Desde 2014, que na conta de padeiro do governo, ou seja, receita e despesa, então os senhores empresários avaliem uma empresa que funciona dessa forma. Já teriam fechado, né? Essa empresa já tinha ido para o buraco. Tá? Então, ano passado, nós conseguimos uma redução do déficit. Ficou em 95 bilhões. O estimado para o ano passado era em torno de 124 bilhões. Esse ano, o estimado continua na faixa dos 124. Mas é o trabalho do ministro Paulo Guedes, né, de fechar as torneiras, e por isso que ele leva tanto tiro. Né? O cara que é o dono do cofre, que procura conter os arroubos de todo mundo que quer ter acesso àquele cofre, é óbvio que ele tem que levar tiro. Tá?
Ele está suportando isso muito bem, tranquilamente, está acostumado já. Então nós temos que inverter essa curva. Enquanto a gente não conseguir superávit, nós não vamos diminuir a dívida. Nós tivemos agora uma diminuição de quê? Do juro. Nós estávamos pagando 400 bilhões por ano de juro. Estamos pagando agora 320, 310, com a queda vertiginosa que tiveram nos juros, que é uma solução puramente monetária. Tá? Vou pular o Machado de Assis e vou tocar aqui quais são os dois pilares da retomada do crescimento. Restabelecer o equilíbrio das contas públicas e atacar o nosso problema de produtividade. Tá? O reequilíbrio das contas públicas começou com a Previdência. E aí, mais uma vez, eu agradeço aos nossos parlamentares que estão aqui presentes, que já tinham compreendido isso aí, já tinham entendido que nós estamos vivendo mais, nós temos que mudar a regra de aposentadoria. Não tem como a gente fugir disso. E ela, então, foi aprovada em novembro do ano passado e vai, para os próximos 10 anos, gerar uma diminuição do gasto público e uma consequente previsibilidade para os governos, seja o nosso, seja aqueles que se seguirem. Tá?